Olá pessoal, aqui é Débora Mestica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhada na alunação que vai acontecer no signo de Virgem ali no grau 17. Vai ser exatamente no grau 17 e 0 minutos ali. Essa alunação vai acontecer ali no dia 9 de setembro, domingo, às 15 horas, 01 minutos e 22 segundos do horário de Brasília. Se vocês estão em alguma outra parte do mundo, hoje em dia existem aplicativos que têm o horário mundial. Então, se vocês estão em algum lugar, vocês podem colocar esse horário aqui e ver qual o horário local de vocês, tá bom? Para saber o horário exato dessa alunação, tá? Bom, mas quais são as principais energias para esse evento? É sempre bom lembrar que a alunação, ela traz uma energia específica daquele signo em que a alunação está acontecendo. Ou seja, uma vez por ano, a gente tem a energia vigente daquele signo. É como se a gente recebesse, de alguma forma, ferramentas, instrumentos relacionados a essa energia virginiana. É como se a gente se tornasse um pouquinho virginiano. A gente acabou de sair da energia de Leão, então a gente teve essa força, essa energia vigente. Agora a gente está tendo a energia de Virgem. Então a gente vai despertar um monte dessa energia dentro de nós. E é importante para a gente entender um pouquinho mais a fundo como essa energia virginiana pode influenciar o nosso mês, vale a pena olhar e ver em qual casa, em qual setor do mapa você tem o signo de Virgem. Então é fazer um mapa de vocês aí em programas gratuitos que tem aí pela internet, programas que calculam, o astro.com, por exemplo, é um que calcula. No meu site, deboramestica.com.br, tem um lugarzinho ali que vocês podem calcular o mapa de vocês também, se vocês quiserem. Mas é importante saber em qual casa. Casa são esses setorzinhos que tem aqui. Olha, aqui é a casa 1, deixa eu mostrar para vocês mais de perto. Casa 2, casa 3, 4, 5. Por exemplo, nesse caso, desse mapa, o signo de Virgem caiu dentro da casa 8. E a casa 8 tem um significado, que é essa aqui, ó. Isso aqui é a casa 8. A casa 8 tem um significado. Tem um tipo de energia própria desse setor no céu, né? Que é como se fosse um local no céu que traz um tipo de energia específica. E essa energia é análoga ao signo de Escorpião. Então, cada setor desse tem um significado, tem um tipo de energia. Se vocês não sabem o significado, o que representa cada setor, eu vou deixar aqui em cima no izinho para vocês um vídeo que eu faço falando de todos os setores. Bom, mas o que essa lunação em Virgem vai trazer para a gente? Quais são as principais energias? O que a gente pode esperar desse mês aí, né? Desses 29, mais ou menos 29 dias que a gente vai ter com essa energia virginiana estando em destaque. O que a gente pode aproveitar? Bom, primeiro ponto, a gente tem que ver onde que está Mercúrio, né? Mercúrio, ele está domiciliado, porque o signo de Virgem, ele é regido por Mercúrio. Então, o planeta dessa lunação é o próprio Mercúrio. Mercúrio está onde? Está em casa. Mercúrio está super bem ali, super tranquilo, na casa dele. E, além de tudo, está conversando com planetas que ajudam ele a fluir bem. Ou seja, ele está num aspecto aí de grande trígono de terra, mesmo que um pouquinho mais afastado nessa alunação, mas ele já traz essa energia com ele para ajudar a fazer as coisas fluírem com mais facilidade esse mês. E o que essa energia virginiana pode dar de ferramenta para a gente poder colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem? O primeiro ponto é a gente entender que a gente está com a mente mega poderosa. Por que a nossa mente, o nosso pensamento está poderoso? Porque Mercúrio, que é o planeta que rege a mente, está no seu reino, está na sua casa e está em um signo que ele se exalta, que ele fica bem. Além de estar em casa, ele está exaltado. Então, a nossa mente está bem, a nossa capacidade de entender e compreender as coisas pode ficar bem. Existe uma energia no céu que está ajudando a gente a utilizar os nossos pensamentos e a nossa capacidade de percepção, de análise, de detalhamento, para de repente destrinchar alguma coisa, reorganizar alguma coisa, lidar com alguma situação, renovar alguma situação. Isso tudo está muito forte. Renovar por conta de Urano e reestruturar por conta de Saturno. Então a gente vai ter aí mais ou menos 29 dias com esse Mercúrio domiciliado aí, com essa energia desse Mercúrio domiciliado, para a gente poder simplesmente prestar atenção em como a gente está alimentando a nossa mente. Sim, tem relação com
o tipo de alimento, porque a gente está falando de lunação. E lunação é nutrição. Lunação tem a ver com as nossas questões emocionais, com os nossos hábitos que a gente traz lá de muito tempo do nosso passado. Então, como a Lua e o Sol estão juntos aqui, e Mercúrio também está no signo de Virgem, e essa Lua e esse Sol juntos representam a Lua Nova, né? A Lua Nova em Virgem. Então, essa Lua, ela vai começar a transitar e vai andar por todos os signos, e através de todos esses signos, essa Lua vai levar ferramentas, informações de cada um desses signos para essa lunação. Então, com esse Mercúrio super aberto, imaginem que nesse momento todo mundo recebeu um HD de 50 terabytes aí para colocar um monte de informação. Só que é muito amplo, porque a gente está com Netuno do outro lado. É uma coisa muito ampla, muito abstrata, ou seja, tem muita informação, tem muito sentimento, tem muitas experiências da nossa vida que a gente tem a oportunidade de tentar arrumar. Então, por exemplo, se a gente tem um problema com alimentação, que é uma coisa de Virgem, se a gente tem algum distúrbio alimentar, esse é o momento para a gente tentar buscar através da nossa mente, das nossas experiências do passado com a Lua, junto com a nossa mente, a gente ir analisando as coisas lá do passado, reavaliando essas questões, e através desse aspecto aqui, olha, a gente tem a oportunidade esse mês de solucionar problemas que vêm lá do nosso passado, ainda mais essa lunação ocorrendo na casa 8. Lembra que a casa 8 tem a ver com os assuntos da nossa primeira infância, tem a ver com as energias de casa 4. A casa 8 tem a ver com as energias de casa 4. Aquilo que a gente não resolve bem aqui, acaba se tornando uma crise aqui na casa 8. Ou seja, quando criança a gente não sabe lidar com algumas questões, quando a gente se torna adulto e vive a dois ou se relaciona intimamente com outras pessoas, essas inseguranças e esses medos partem para cá. E lembrando que a gente está falando de Lua. É sempre importante dizer que o planeta que ganha força aí é a Lua. A Lua é a energia nutritiva, é a energia que cresce. Essa Lua está nova, ela vai ficar crescente, depois ela vai ficar cheia, depois que ela ficar cheia, por aqui ela vai começar a minguar, e aí a gente vai ter a Lua Nova novamente no signo de Libra, tá? Em um outro signo, numa outra sintonia, com outro tipo de energia, com outras ferramentas para a gente trabalhar, né? Então, a Lua, ela tem esse processo de crescimento, ela é nutrida e ela nos nutre também. Então, através da lunação, a gente tem, com esse aspecto aqui, olha, chances de voltar realmente para o nosso passado e analisar de forma minuciosa, detalhada e muito consciente com esse Mercúrio ali, o que foi, aonde foi que esse distúrbio alimentar veio, como veio, por que veio e como a gente pode transmutar isso, transmutar. Tem energias de transmutação dentro desse mapa, energia de mudança, de reforma. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande de fazer isso acontecer durante esse mês. E um outro ponto interessante é que a gente pode utilizar a nossa imaginação ao nosso favor. Olha aqui, a gente tem uma oposição desse Sol, Lua, juntinhos aqui para Netuno, que também está domiciliado no signo de Peixes. E esse Mercúrio está ali meio que conversando com essas energias também. E o que essa oposição ela está dizendo para a gente? Olha, a gente pode perceber as coisas que a gente pode levar para um processo alquímico, ou seja, a gente pode transformar uma situação que está feia, que está problemática, em uma situação melhorada, aperfeiçoada. Transformar chumbo em ouro. Só que além da gente ter esse poder alquímico para esse mês, a gente está com um poder psíquico, a gente está com o poder da energia, da vibração, do campo vibracional em torno da gente. Então, tanto a matéria, o físico, pode ser potencializado, como também o campo sutil pode ser potencializado. Aí vocês me perguntam, Débora, como eu faço isso? Exemplifica isso para mim. Por exemplo, na questão do distúrbio alimentar aqui, que eu estou dando como exemplo nesse vídeo. Se a pessoa tem um distúrbio alimentar, ela pode tanto mudar os seus hábitos
mudar muito a questão dos hábitos, ou seja, fazer as coisas diferente daquilo que ela vem fazendo a vida inteira, ou seja, não é fácil mudar hábitos. Hábitos são coisas que a gente faz sempre, do mesmo jeito, e muitas vezes esses hábitos não são saudáveis, como por exemplo um distúrbio alimentar que está sendo usado como exemplo. Então a gente pode mudar esses hábitos, começar a fazer as coisas diferente, mudar a nossa rotina em relação à nossa alimentação, mas por outro lado, tem essa energia de Netuno domiciliado, ou seja, ele também está poderoso para ajudar a gente a imaginar, a trabalhar o campo energético. Então, além da pessoa mudar os seus hábitos, ela pode imaginar todo o sistema digestivo dela recebendo uma energia, recebendo uma fluidez, sendo reequilibrado, sendo reajustado, ou seja, trazendo esse oposto e esse complementar aqui para um equilíbrio, utilizando os dois lados da balança, ou seja, muda os seus hábitos na hora de fazer, na hora de realizar as coisas, mas também quando você for meditar, quando você for dormir, antes de dormir ou ao acordar, você projeta uma energia curadora para o seu corpo. Se você tem algum problema de hormônios, se você tem problema na tireoide, se você tem problema nos rins, se você tem problema em alguma parte do seu estômago, no intestino, seja onde for, utiliza o poder da mente para trazer junto com as suas ações e as suas atitudes cura para o seu processo. Aí você me pergunta assim, Débora, mas isso serve só para a área da alimentação? Não. A energia de Virgem fala muito a respeito da nutrição, porque essa energia está vinculada com as ervas, com as plantas, com os animais, com a agricultura e tudo que vem da natureza. Florais, essências, chás, tudo está relacionado à Virgem. Virgem rege o intestino delgado. É onde aquele alimento que foi processado ali no nosso estômago, quando ele entra no intestino delgado, ele é todo organizado, ele é todo bem distribuído para onde tem que ser, né? Na verdade, o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o intestino é o nosso segundo cérebro. Inclusive, alguns médicos, como o Dr. Souto, ele diz que o segundo cérebro é mais importante do que o primeiro às vezes, só que a gente não respeita, a gente não tem noção do quanto o nosso segundo cérebro é importantíssimo para a nossa qualidade de vida. E isso tudo é Virgem. E essa consciência, ter essa consciência, porque no momento que a gente coloca o alimento, por exemplo, para dentro, a gente não vê o que acontece com esse alimento dentro do nosso organismo. E isso tem muito a ver com Netuno, com peixes. É importante a gente ter essa consciência abstrata de que energia está sendo gerada através dessa alimentação, desse alimento que a gente coloca para dentro, que Virgem vai lá e organiza e distribui bem, mas esse peixes pode ajudar a gente a entender que essa comida física ela vai se tornar energia para a gente. Então é uma oportunidade incrível que a gente tem de resolver problemas e questões alimentares ou tudo que esteja relacionado à nossa nutrição. Mas Virgem não fala somente disso. Virgem tem a ver com todos os sistemas, seja ele sistema digestivo ou não, todos os sistemas. Uma cidade tem um fluxo, tem um sistema dentro dessa cidade. Quem organiza esse fluxo, esse sistema, é Virgem. A nossa vida, o nosso dia tem um fluxo. Esse fluxo, quem organiza é Virgem. A gente cria um sistema para o nosso trabalho. Existe um fluxo, uma forma que a gente faz para trabalhar. Esse fluxo, quem organiza é Virgem. Então, todos os sistemas que a gente está inserido, pequenos ou grandes, tem a regência de Virgem. E essa alunação está dando as ferramentas para a gente utilizar para ajustar e melhorar e aperfeiçoar os nossos sistemas próprios, pessoais, que aí é o Sol, né? Que é a nossa realização, que é o nosso espírito. É o espírito e alma, mas também é aquilo que a gente vem realizar e aquilo que a gente vem sentir e se nutrir através da Lua. Então a gente tem a oportunidade de rever e de retrabalhar e de reajustar e de mudar as coisas que precisam ser mudadas em relação aos nossos mini-sistemas. Quais são esses mini-sistemas? O seu dia a dia, as suas rotinas, o que você faz todo dia na sua vida,
no seu trabalho, nos seus relacionamentos. O que você vem fazendo mecanicamente que de repente pode estar resultando em coisas maléficas para você, em coisas que não são nada produtivas para você? O que você pode transformar, mudar, reajustar? E aí, por que eu falo muito dessa energia de reajustar, transformar, reformar? Porque Urano está na jogada, porque Saturno está nessa jogada, porque Mercúrio, que é o regente dessa alunação, está conversando com esses planetas, porque Vênus está fazendo uma oposição exata ali para Urano. Urano está em Touro e o regente de Touro está ali fazendo uma oposição para esse Urano. Então essa oposição está dando para a gente a oportunidade de mudar e rever os nossos valores. E muitas vezes a vida vem, chacoalha a gente, traz uma crise para a gente rever os nossos valores e ver, isso aqui vale a pena manter na minha vida ou não? E essa Vênus tem a ver com relacionamentos também. Então essa Vênus em oposição ao Urano pode trazer muitos rompimentos esse mês, rompimentos de relacionamentos que através da crise, porque aqui a gente está falando de Vênus em Escorpião, e Escorpião é um signo que traz a crise, que traz a instabilidade, que faz com que a gente olhe para aquilo que a gente não quer ver, que joga a verdade na nossa cara. Então essa Vênus entrou no signo de Escorpião e está fazendo uma oposição para Urano, que é aquele que rompe, é aquele que se rebela, é aquele que surpreende. Então os relacionamentos podem sim passar por uma mudança drástica, mas como a gente está nessa energia de Virgem, esses rompimentos nos relacionamentos podem vir para que a gente ajuste, arrume, organize e transforme de alguma forma a nossa relação em uma coisa melhor, em algo melhor para todo mundo. E isso para aqueles que quiserem reformar, porque a energia de Urano fala muito de reforma, para aqueles que querem reformar, reformular o relacionamento, o casamento, pode ser uma sociedade também, pode ser a relação com os amigos e também a relação com pessoas próximas de confiança. Essa reforma pode lá na frente trazer uma estrutura muito firme, porque essa relação pode passar por esse processo alquímico, ou seja, é simplesmente pegar uma coisa que não está boa, é transformar essa relação que está chumbo em ouro, mas esse processo alquímico, onde muitos processos químicos ocorrem ali, não é fácil, é dolorido, é a energia de Escorpião. Vênus está em Escorpião e ela está em Escorpião lenta, ela já está se preparando para retrogradar, né? Então ela vai entrar aqui no signo de Escorpião e vai voltar para Libra. Por isso que mais uma vez é importante a gente entender que pode ser que os relacionamentos eles passem por uma reforma, que aconteçam rompimentos, que aconteçam crises nos relacionamentos, mas essas crises e esses rompimentos, se as pessoas souberem utilizar, é para aperfeiçoar, é para melhorar, é para transformar essa relação em algo melhor. Mas aí seria essa energia aqui buscando o equilíbrio, essa oposição buscando o equilíbrio. Quando essa energia não busca esse equilíbrio, o que acontece? Aí não. Aí pode realmente acontecer brigas, discussões, muitas críticas, muitos defeitos sendo apontados, muitas verdades sendo jogadas na cara um do outro, aí fica aquela situação bastante difícil também, tá? Mas se essa energia estiver em equilíbrio, existe a oportunidade de todos os tipos de relacionamento passarem por um processo alquímico aí maravilhoso. E é muito importante a gente entender que esse mês a gente tem energias de forte transformação sendo apresentados para a gente. Então é aquilo, se a gente quer transformar, se a gente quer transmutar alguma coisa na nossa vida, essa alunação de Virgem está super favorável para isso. Mas eu posso te dizer, fácil não vai ser, porque quando a gente fala de Plutão, quando a gente fala de Saturno, quando a gente fala de Urano, que são as energias que estão conversando mais fortemente com esses planetas mais rápidos aqui, como Sol, Lua, Vênus, Mercúrio, ou seja, estão sendo aspectados por esses planetas de alta transformação. E toda transformação, de certa forma, é dolorida. É importante a gente esvaziar o pote para poder colocar algo novo dentro dele. Então, muitas vezes a gente precisa se desfazer, que aí essa energia netuniana é aquilo, é deixar ir, aceitar
que foi, se sacrificar de alguma forma, deixando uma energia antiga ir embora, para que uma nova surja para entrar e preencher esse pote. Porque se ainda tiver resíduos de algo que pode evitar essa nossa evolução, esse novo fluxo não entra. E aí vem o sacrifício de Netuno, o sacrifício de Peixes. Ou seja, para a gente melhorar, muitas vezes a gente precisa se desapegar de alguma coisa que está obsoleta, que está velha, que não serve, que não traz mais crescimento, evolução. Simplesmente a gente precisa se libertar disso aqui para que essa nova energia, para que esse novo fluxo entre. É o sacrifício netuniano, pisciano, que está em oposição aqui. Então fácil não é. E sempre que a gente deixa alguma coisa aí, sempre que a gente solta alguma coisa, por um tempo, porque a gente cria o hábito de ter aquilo ali sempre com a gente, por um tempo é muito difícil, parece que a nossa vida vai acabar, porque a gente não está com aquilo ali do nosso lado, a gente não está fazendo aquilo que a gente sempre fazia do mesmo jeito. E parece que fica um vazio, e é esse vazio porque a gente está esvaziando o pote para poder colocar algo novo aqui dentro e preencher novamente com uma coisa mais elevada. Então essa sensação de vazio é normal, vai ser normal a gente sentir essa sensação de vazio. A Lilith está conversando com essa alunação também. Lembrando que a gente ainda está com esse aspecto aqui, olha, de Júpiter para Netuno, Júpiter em Escorpião e Netuno em Peixes. Essa energia continua fluindo, continua ocorrendo aí. E essa energia é do soltar, do deixar ir, do se libertar, desse sacrifício mesmo de deixar algo que simplesmente não está nos levando mais a lugar nenhum para trás. Isso pode ser um emprego, isso pode ser uma relação, isso pode ser uma sociedade, isso pode ser um tipo de vida, um estilo de vida, isso podem ser crenças. E crenças são aqueles pensamentos que a gente vai alimentando sempre, e quando a gente percebe, isso se torna uma verdade para a gente, e essa verdade é super difícil de diluir. A gente está com Júpiter dentro dessa energia escorpiana, conversando com esse Netuno aqui para conseguir diluir isso. A gente está tendo essa oportunidade ímpar para diluir velhas crenças, para poder começar de novo, iniciar um novo ciclo, melhorar a nossa vida, tornar a nossa vida mais prática, aprimorada, mais fluídica, não só em sentido prático e mundano do nosso dia a dia, mas no sentido espiritual. Ou seja, se a gente está sentindo que a nossa vida não está fluindo, que as coisas estão estagnadas, que nada está funcionando, que nada está mudando, existem coisas internas que a gente precisa abandonar. E essas coisas podem ser analisadas por essa alunação em Virgem, com Mercúrio ali. A gente pode mudar, reformar, transformar os nossos hábitos e criar novos valores, novas crenças. Então a gente está em uma alunação perfeita para isso. E se a gente souber aproveitar essas energias que estão fluindo aí no céu, pode ser que ajude muito nesse nosso processo alquímico, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da lunação no signo de Virgem. Desejo para todos uma ótima lunação. Essa energia vai vibrar aí para a gente durante mais ou menos 29 dias. Aproveitem ao máximo. Organizem os seus sentimentos, organizem os seus pensamentos, avaliem as suas crenças. Usem o poder da mente para transformar, transmutar qualquer coisa que vocês queiram mudar na vida de vocês. A força do nosso pensamento é muito poderosa. Se a gente souber utilizar, se a gente souber aproveitar essa energia, ela está muito favorável esse mês. E a gente pode trabalhar junto com a nossa matéria e com a nossa vida prática no nosso dia a dia, essa energia pisciana, essa energia netuniana, através dessa energia mais vibracional, essa energia que vem em ondas. A gente pode sintonizar, a gente pode encontrar uma rádio, a gente pode encontrar uma estação melhor para que a nossa caminhada se torne melhor, mais significativa nessa vida. Trazendo o equilíbrio dessas duas energias, eu sempre falo que Peixes e Virgem representam o arquétipo do samurai. O samurai é aquele que é altamente detalhista, disciplinado,
totalmente consciente do seu poder mental, mas que está equilibrado espiritualmente, na sua força psíquica, na energia do seu corpo, na fluidez dessa energia. Então, é o equilíbrio da matéria com o espírito. Se a gente conseguir alcançar isso, todas essas oposições que tem nesse mapa aqui podem ser maravilhosas. Oposição dentro do mapa nada mais é do que a oportunidade da gente encontrar o tal, o equilíbrio, tá bom? Então aproveitem. Então é isso, pessoal. Desejo para todos uma ótima alunação. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.